Nichar ou não nichar o seu conteúdo? Eis a questão. Eu sou Natália Siqueira e nesse canal eu falo sobre marketing digital, criação de conteúdo, livros e vários assuntos do meu universo particular. E se você gosta do tipo de assunto que eu trago, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Eu vou mostrar para vocês duas grandes criadoras de conteúdo e na mesma semana uma estava falando sobre você sair da caixa do nicho que você se colocou. E a outra estava falando sobre a importância de você nichar. E aí eu começo a entender e reafirmar como a rede social, marketing de conteúdo, ele não é uma ciência exata. Não estou falando o marketing em si, a ciência do marketing, o estudo sobre marketing. Eu estou falando de rede social, que é algo relativamente novo, tá? Vamos colocar que popularizou muito mais da época da pandemia para cá. A rede social deu aquele estouro, né? Instagram, TikTok e tudo mais. Cada pessoa acaba trazendo a sua visão de resultado, a sua visão de mundo, a sua visão de marketing, trazendo para o conteúdo dela. E muitas pessoas acabam criando uma fórmula específica ou tratando o marketing digital, marketing de conteúdo, dentro da sua própria visão, a visão dela de marketing digital. Então eu vou passar, por exemplo, para vocês agora o exemplo que a Hannah Franklin estava falando sobre nicho. Vai passar agora aqui na sua tela. A caixa é o seu nicho. Seu nicho claramente não te cabe, você fica se diminuindo. Sendo que você gosta de muito mais coisas do que seu nicho te permite falar. E o culpado é o idiota que falou que a primeira coisa que tu tem que fazer pra dar certo no digital é se encaixar. Falar só de nutrição, só de direito ou só de marketing digital é chato e repetitivo. Quando você fala só do que você vende, parece que ninguém te vê. E quem te vê já cansou de você. O conteúdo fica chato pra você e pro seu público. Sendo que a melhor forma de se posicionar é parando de se encaixar e criando a sua própria caixa. Ufa, bem melhor. Nessa caixa eu vou falar dos meus hobbies, da Katy Perry, Linkin Park. Vou colocar uns gatos aqui, umas teorias da conspiração ali. Vou expressar minha personalidade. Vou contar minhas histórias, abrir minhas vulnerabilidades, falar dos meus filmes favoritos e livros. Você já leu esse aqui? Eu preciso criar sobre ele. Não pode faltar pipoca e... Pronto, agora sim. Seja bem-vindo à minha caixa. Você tá vendo aqui no canto? Esse é meu nicho, marketing digital. Uma parte muito importante da minha caixa, mas nem de longe é toda ela, entende? Foi pensando assim que eu ocupei meu espaço no mercado e faturei os dígitos que todo mundo fala. Mas principalmente criei uma comunidade maravilhosa e me diverti pra caramba, sem perder quem sou. E é isso que eu quero te ensinar através dessa campanha que criamos pra abrir a última turma do ano da comunidade Criadores do Futuro. E agora eu vou colocar da Letícia Mai, que também é uma grande criadora de conteúdo, falando exatamente sobre o mesmo assunto de nicho e depois a gente vem conversar sobre isso. Tanto sobre nicho no mercado, mas o que é esse raio de nicho? Ao invés de falar sobre tudo, basicamente você vai estar falando sobre um assunto que interessa a um grupo específico de pessoas. Ao invés de ter um perfil falando sobre alimentação, que é um tema super geral, um perfil nichado poderia estar falando, por exemplo, receitas específicas para pessoas celíacas, pessoas que não podem comer trigo, que no caso sou eu. Ou receitas veganas, ou receitas de baixa renda, como você consegue aproveitar os alimentos para fazer o máximo de pratos gastando menos. O nicho basicamente vai fazer você ser alguém no mercado mesmo tendo um perfil pequeno e mesmo num ambiente tão competitivo que é a internet. Porque quando a gente está falando sobre um assunto específico, a gente está ao mesmo tempo construindo uma comunidade, que são pessoas que estão juntas pelos mesmos valores, pelos mesmos ideais, pelos mesmos gostos, desejos, medos, inseguranças, dúvidas. É só você lembrar do exemplo que eu dei sobre um perfil de alimentação versus um perfil para pessoas celíacas. Ah, mas eu acho um blá 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 esse assunto de nicho, eu vou falar sobre o que eu quiser. Beleza, então boa sorte competindo com os seguidores do Láctea, da Manucite, da Liz Macedo. Boa sorte competindo com os maiores do mercado. Ok, agora que você deixou de ser teimosa e realmente está me ouvindo de que esse negócio de nicho, ele realmente é importante, então vamos lá. Se algum dia você ouvir a baboseira de eu sou meu próprio nicho, deixa eu te explicar por que isso não funciona. Porque no final do dia a gente não tá produzindo conteúdo aqui só de nós gostamos e de bonita. A gente produz conteúdo para monetizar alguma coisa no final do dia, porque afinal isso daqui também é uma profissão, concorda? Então você percebe como uma falou que às vezes você está se encaixando num nicho, mas que você pode ser o seu próprio nicho, falar de várias coisas do seu universo, e a outra às vezes fala para você não acreditar em quem fala seja o seu próprio nicho. Aí eu quero que você pense aqui comigo. Eu vou seguir o que essa fala ou o que aquela ali fala. Eu acho que a gente tem que ter um parâmetro, tá? Porque essas pessoas são grandes no digital, a gente sempre vai pensar, ela tem autoridade para falar porque deu certo para ela.
Mas nós estamos falando de duas criadoras de conteúdo, infoprodutoras, creators, que às vezes não trabalham com uma loja de roupa, como você. Ou que não tem uma loja de produtos naturais que vende aí sabonete, velas aromáticas. Então, esses dois nichos dela, das duas que a gente está falando aqui, é uma coisa muito ampla. Eu falo de Instagram, de criação de conteúdo, que é um assunto de interesse muito maior, né? Muito mais coletivo, porque se você faz vela aromática e você tem uma loja de roupa, você quer saber sobre criação de conteúdo. Agora, uma pessoa que tenha interesse em produtos artesanais, ela não vai ter essa visão assim de eu quero seguir essa loja porque eu gosto de produtos artesanais. Você não fala sobre um assunto de relevância coletiva, entende? Você fala de alguma coisa muito específica, que é o nicho. O que eu quero dizer, é muito fácil para as pessoas que falam sobre criação de conteúdo e marketing digital querer falar como você deve fazer os seus conteúdos. E às vezes na realidade do seu dia a dia, naquilo que você faz, você encontra dificuldade porque a sua realidade é muito diferente da realidade dessas pessoas. O seu assunto é muito diferente do que um assunto de interesse coletivo, de um interesse de uma gama muito grande de pessoas. E aí, gente, não tem assim o certo, o errado. Ela tá certa, essa aqui tá errada. Essa aqui fala que você tem que ser seu próprio nicho, essa aqui fala que você não tem que acreditar numa coisa dessa. E aí entra a nossa paralisia, que eu digo que é uma paralisia, porque a gente fica totalmente paralisado. Em que lado eu sigo? Quem tem razão? Quem não tem? E isso entra uma coisa muito particular. Eu acho que a criação de conteúdo, eu tô falando eu acho, porque eu não tenho a quantidade de seguidor ou o sucesso das duas hoje, né, na data de hoje que você tá assistindo. Só que eu sei, por exemplo, eu atendendo uma pessoa como social media que tem um micro negócio, é um pequeno empreendedor, das dificuldades que ele pode enfrentar. E às vezes, ele é dono de uma ótica. E às vezes ele não consegue sair muito fora do nicho e não vai trazer ali falando das receitas que ele faz no final de semana, porque ele tá ali trabalhando dentro do perfil da ótica dele. Então a gente tem que aprender a separar muito. Você criou o perfil de uma empresa? Você criou o perfil da sua loja? Você tem um nicho. Eu tenho uma rede de óticas, eu tenho uma ótica, eu trabalho vendendo óculos. E você tem o seu perfil pessoal? O seu perfil pessoal, porque é claro, gente, se você criou o perfil da ótica, você não vai ficar postando coisas da sua vida pessoal no feed da loja. A gente tem que entender isso. Eu acho assim, é diferente de um advogado. O advogado não precisa necessariamente ter o perfil do escritório. Ele pode ser o advogado e fazer todas as coisas dele no mesmo perfil. O fisioterapeuta, o veterinário. Mas eu estou falando de quem tem uma loja, que trabalha um perfil profissional. Quando ele tem um perfil pessoal, porque às vezes ele quer postar foto dos filhos, ele tem as coisas com a família, ele é uma pessoa que tem a vida que ele quer postar, que ele não quer postar no perfil da ótica, mas esse perfil pessoal dele é um escorregador para a ótica, né? Se ele tá com óculos novo, se chegou alguma coisa, se ele tá passando alguma coisa na parte de empreendedorismo, se ele fez compras novas e ele vai postar, é lógico que ele pode postar também aqui no perfil da loja. Ele é a cara da loja dele. Quando ele vai fazer alguns tipos de conteúdo, ele está fazendo dentro da ótica dele, dentro do universo dele de marca. Então, isso a gente fala muito assim, eu vou nichar ou não vou nichar? Eu tenho uma ótica e eu vou ser o meu próprio nicho. Eu acho muito bacana você trabalhar em ser o seu próprio nicho, fortalecer sua marca pessoal. Mas se você também tem uma empresa, você precisa pensar, eu dou vida para minha empresa, eu sou a cara da minha empresa, mas eu não posso no perfil da minha empresa ficar falando de lasanha, porque eu vendo óculos, entende? E aí entra uma outra coisa interessante. Vocês, às vezes, né, a gente tem uma visão muito limitada de rede social, pensando só no Instagram. E nós temos outras redes sociais onde nós podemos mostrar uma parte nossa diferente em cada rede social. Então, no TikTok eu posso ser o dono de ótica que faz alguns vídeos diferentes, que faz alguma coisa de receita, mas ele tá sempre com óculos de grau diferente. Por quê? Igual você vê o comportamento no TikTok. Às vezes você fez um vídeo falando sobre uma macarronada que você fez. Você tá com óculos cor de cereja, às vezes você vai ver o comentário, de onde é seu óculos? Entende? O seu universo, aquilo que você vende, tá sempre permeando onde você tá. Quando eu vou fazer vídeo na ótica que eu trabalho, tem uma funcionária que não usa óculos, mas eu faço ela colocar um óculos em todos os vídeos. Entendeu? Porque
Às vezes eu tô falando de um outro assunto, eu tô fazendo um conteúdo de humor, de entretenimento, mas tem um óculos ali. E as pessoas são visuais, gente. Ela tá vendo o conteúdo, mas ela tá vendo um acessório ali, entendeu? É o seu universo. Então tá certo ou tá errado eu nichar? O que é nichar? Eu falar especificamente de um conteúdo, eu trazer sempre algo daquele universo, porque as pessoas se identificam com aquilo? Ou é certo eu ser o meu próprio nicho? A minha visão, Natália, né? Minha opinião. Eu acho que sim, nós temos que ser nosso próprio nicho. Eu acho que até se você é CLT ou eu que tenho um cargo público, eu criei conteúdo sobre o cargo público onde eu trabalhava e foi assim que eu criei conteúdo na internet sobre prevenção a crimes de estelionato. E eu fui fortalecendo o meu nome até dentro da instituição e muitas coisas aconteceram boas pra mim dentro da instituição por eu ser uma pessoa conhecida ali, por conta da rede social, claro. Por quê? Um CNPJ pode acabar, eu posso fechar minha empresa e abrir outra coisa e o meu nome, a minha marca pessoal, eu levo para qualquer lugar. Eu trabalho nessa loja aqui, eu crio conteúdo, ajudo a patroa aqui a fazer conteúdo, eu sei editar vídeo. Se eu for trabalhar em outra loja, é a mesma Natália que vai. Porque aquela carteira de trabalho ali onde eu tava, deu baixa, mas eu tô em outra e eu sou a mesma Natália, aquela Natália que cria conteúdo, aquela Natália que fala, aquela Natália que, enfim... A minha marca pessoal. Isso é certo. Mas, gente, fala pra mim. Qual é o sentido de eu abrir um Instagram pra minha rede de óticas e chegar novos seguidores? Então, a pessoa tá interessada em... Ela gostou, você produz conteúdo de entretenimento, você produz conteúdos muito legais, você coloca os seus produtos da ótica, não é só um catálogo cheio de foto de óculos. Eu comecei a seguir porque eu gosto de você... Gostei do seu perfil, eu gosto de ver as coisas, o entretenimento que você faz, porque a gente vai falar muito mais sobre isso aqui no canal, sobre o que é conteúdo de fato. Que conteúdo, as pessoas confundem propaganda, folheto de mercado com conteúdo, e não é, né, gente? Você postar a foto lá todo dia do seu produto, custa quanto? Isso não é conteúdo, isso é post, é panfleto. Então aí eu começo a seguir você, aí eu já vou procurar informações, eu quero ver alguma coisa sobre a ótica. Aí nos stories aparece, você na academia, tá pago, eu tenho até uma estagiária minha que falou assim, cara, olha aqui, eu sigo ela porque ela vende pão de mel, uns pão de mel diferentes. E nos stories dela só tem coisa de academia, tá pago e a dieta que ela tá fazendo. Entendeu como não tem ligação? Então, se eu tô seguindo você, que você tem uma ótica e tá lá, você na academia, você levando o filho na escola, tá pago, a sua leitura do dia. Pô, mas aí não tem nada do óculos, não tem nada da sua loja, não tem nada sobre o que você atua. Então fica assim, muito discrepante, entende? É muito fácil para uma pessoa que trabalha com a própria imagem, um criador de conteúdo, uma pessoa que fala sobre marketing de influência, marketing digital, é muito fácil para ela falar, seja o seu próprio nicho. É muito fácil, concorda? Porque você tá me seguindo porque você quer aprender mais sobre rede social, eu falo sobre a minha vida, eu falo sobre marketing, que é um assunto de relevância maior para as pessoas. É muito fácil eu falar isso e eu falar, e como que eu vou falar pra você sendo dona da ótica? E aí você como dona da ótica só coloca coisa da sua vida pessoal, cadê a ótica? Então a gente tem que entender, se você tem uma loja, você tem um perfil da loja, você tem que começar a pensar, ali sim você tem um nicho específico. E no seu perfil pessoal como dona da loja, você pode tratar sobre N assuntos. E sempre ser um escorregador, sabe? Você é o escorregador da sua empresa, você é dona daquela loja. Vai ter stories que você vai fazer dentro da loja. Você vai mostrar coisas que chegaram na loja. Você vai falar sobre uma armação bacana que chegou. Você vai falar sobre um evento que você foi na Expo Ótica 2024. E isso tudo vai ter relação. É a dona da ótica. E a sua ótica pode repostar seus stories. Você marcou, você vai fazer stories aqui dentro também. Porque as pessoas, gente, elas vão se identificar com a dona da ótica. Eu gosto tanto daquela dona da ótica, eu gosto tanto dos vídeos que ela faz. Eu gosto tanto dela ali, entendeu? Então você é um escorregador para sua marca. Então muitas vezes a gente vai ficar perdido. Em quem que eu tenho que acreditar? Eu tenho que nichar ou não? Eu tenho que fazer só conteúdo sobre gatinhos amarelinhos que tem uma marca branca na testa? É só isso que você tem que fazer? Cara, às vezes sim, as pessoas vão querer saber sobre isso. Às vezes você é o único que fala sobre isso. Só que você pode tratar disso lá no Instagram e no TikTok você pode falar de outro assunto. Isso eu tô trazendo uma solução pra você. Em outra rede social você pode falar sobre esse assunto. Lá no Threads você pode escrever sobre outro assunto que você goste também. Ah, e se no meu perfil eu quiser falar de tudo? Cara, eu acho que quem fala de tudo não fala com ninguém. Você quer falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Você pode ter sim
um nicho específico. E os seus stories e algumas outras coisas, você trazer outras coisas mais sobre a sua vida. Até nos posts mesmos, em carrossel. Às vezes nos stories a gente tem essa liberdade, porque a pessoa já optou por nos seguir. Agora, se eu tenho uma rede de ótica e eu postei um Reels montando uma macarronada, quem que eu tô atraindo? Eu tô atraindo uma pessoa que quer ver coisas sobre compras, óculos, ou uma pessoa que quer aprender sobre culinária? Porque isso eu tenho que entender os formatos de conteúdo. E pode ser assunto para o próximo domingo, né? Sobre os formatos, para que eles servem. Eu vou trazer isso para vocês, até vou fazer um post sobre isso no meu Instagram hoje, sobre formatos diferentes. Então eu tenho que pensar, eu tenho que entender se o Reels eu vou falar com pessoas que não me conhecem ainda, que não me seguem, que não sabem nada sobre mim. É o topo de funil onde eu vou atrair. E eu tenho uma rede de ótica, para que eu vou colocar no Reels eu fazendo uma receita de macarronada? Então isso a gente tem que ter essa noção. E eu tenho os stories onde eu posso me conectar já com essas pessoas. Existe certo ou errado, nichar ou não nichar? Depende da percepção. Para uma criadora não, para outra criadora sim, eu posso falar para você sim, mas não tem uma receita de bolo, não tem uma regra. É testar formato, é aprender, é ver o que funciona, é ver o que não funciona. As coisas, gente, na internet, a gente pode errar muito rápido. Você errou hoje, você fez um conteúdo que flopou, daqui 24 horas, 48 horas, às vezes ninguém nem se lembra. Os seus stories é até apagado. Então é tentativa e erro. Isso que é rede social. Espero que você tenha gostado desse bate-papo de hoje, que tenha ficado aí claro para você. Espero você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e, claro, fique à vontade também para me seguir lá no meu Instagram, @NathSiqueiraMarketing, MKT. Até a próxima, pessoal!